Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os povos da África. Povos africanos. Normalmente, costumamos pensar que os africanos eram todos iguais, que tinham os mesmos costumes e os mesmos hábitos, mas não era bem assim. Primeiro, vamos falar dos primeiros homens que habitaram a Terra e se espalharam por vários lugares, a partir da África. Depois, falaremos sobre algumas civilizações que tiveram destaque no continente africano. Vamos lá? Nossos ancestrais africanos. Para identificar quem são os povos mais antigos do mundo, é preciso conhecer um pouco sobre as origens dos seres humanos. Há muito tempo, as pesquisas realizadas nos sítios arqueológicos do continente africano encontraram fósseis que trouxeram informações sobre os ancestrais dos seres humanos. Vamos ver um pouco mais sobre isso? Sítios arqueológicos são locais onde se procuram alguns vestígios do passado. Normalmente, o que se encontra nos sítios está soterrado há muito tempo. Nesses locais, encontramos instrumentos, pinturas, ossos e outros vestígios de nossos ancestrais, seres humanos que viveram milhares de anos antes de nós, que tiveram seus ossos preservados na forma de fósseis. Viu como é que podemos pesquisar a história antiga? Existem sítios arqueológicos em diversos lugares do mundo. Os mais antigos estão localizados no continente africano, mas no Brasil também temos vários, como os sambaquis do litoral catarinense e as cavernas do Planalto Central. A partir dessas escavações realizadas na África, os pesquisadores descobriram ossos dos mais antigos seres humanos que viveram na Terra. Eles andavam sobre 2 pés, ou seja, já eram bípedes, e tinham braços bem longos para se pendurar nas árvores. Muitos outros fósseis, vestígios de ferramentas e utensílios, também foram encontrados em escavações realizadas na Europa e na Ásia. Analisando as diferenças encontradas entre as características dos ossos e objetos de um sítio para o outro, os estudiosos concluíram que houve uma evolução ao longo dos anos, contribuindo para que a espécie humana ganhasse as características que tem hoje. Nos primeiros tempos, os grupos humanos eram nômades. Mas você sabe o que são nômades? Nômades são povos que não têm um lugar fixo para morar e sempre viajam de um lugar a outro em busca de alimentos. Os povos nômades viviam se mudando. Assim, foram conhecendo locais diferentes com outros tipos de clima e vegetação. Na África, o clima era quente. Já na Europa, conheceram o inverno e tiveram de inventar técnicas para se adaptar e se proteger do frio, da chuva e das tempestades. Assim, esses primeiros grupos procuraram as cavernas para se abrigar. Por isso, os seres humanos desse período são chamados de homens das cavernas. As cavernas serviam de abrigo para o mau tempo e, às vezes, para a proteção do frio. Em geral, as pessoas ocupavam apenas as entradas das cavernas, saindo quando o tempo melhorava. Quando descobriram o fogo, perceberam que ele podia ser usado para se aquecer, para cozinhar os alimentos e também para se defender dos animais. Vamos ver na Cinemateca de hoje como era essa relação do homem com o fogo?
Você acabou de ver um homem das cavernas observando pela primeira vez como era possível produzir fogo. Essa era uma forma muito comum de uma tribo aprender novas técnicas, ou seja, observar e começar a utilizar o conhecimento das outras tribos. Com o passar do tempo, esses grupos foram escolhendo lugares para se fixarem. Era importante ficarem próximos dos rios por causa da água para beber e da pesca, que garantia alimentos. Iniciaram a prática da agricultura. Domesticaram alguns animais, obtendo carne, leite e peles para fazer roupa. Assim, deixaram de mudar de um lugar para o outro e se tornaram sedentários, ou seja, fixaram-se em um lugar e pararam de ir de um lugar ao outro em busca de comida. Foram esses primeiros agrupamentos de homens sedentários que deram origem às primeiras cidades, localizadas entre o nordeste do continente africano, no Egito, e a região onde hoje estão os países que fazem parte do Oriente Médio, como o Iraque. Antes de continuarmos no próximo assunto, vamos ver qual é o caso do detetive hoje? Caso de hoje, monumentos egípcios. Você também está agitado, Lupa? Estamos há algum tempo sem casos, isso está me deixando nervoso. Na verdade, não é isso. Eu só estou um pouco incomodado com a sua barba. Minha barba? O que é que tem minha barba? Ela deve coçar. Um pouco. Olá, detetives. Ah, meu Deus, que susto. Olá, meu caro Pedrinho. O que o traz ao escritório de investigação hoje? Bom, é o seguinte, na escola eu estou estudando sobre os egípcios e seus reis, os faraós. E eu fiquei com algumas dúvidas. Por que eles construíam monumentos tão grandes? E o que são as múmias? Ah, pergunta complicada. Aconteceu há muito tempo. Calma, João Lupa. Antes de mais nada, precisamos fazer uma pesquisa. Sei de um lugar perfeito para descobrirmos tudo sobre os egípcios, meu caro. A civilização egípcia será um dos temas que iremos abordar nessa aula. Então vamos lá. Muitos povos em um só continente. O continente africano apresenta uma grande variedade de paisagens, como o deserto do Saara, florestas equatoriais e muitos rios. Nas margens de alguns desses rios, surgiram civilizações que realizaram grandes descobertas e alcançaram um grande desenvolvimento artístico e cultural. Cerca de 5.000 anos atrás, alguns povos se estabeleceram às margens do rio Nilo e formaram uma grande civilização, o Egito. As águas do Nilo ajudavam na fertilização do solo através das cheias, que faziam o rio transbordar e irrigar as terras através de um sistema de canais muito bem planejado. Os egípcios, dessa forma, desenvolveram bastante a sua agricultura. Eles sempre se aproveitaram das águas do rio Nilo. Navegavam para comercializar suas mercadorias, que muitas vezes vinham de lugares distantes. Os egípcios eram governados por um faraó.
ele era visto como um deus pelo seu povo. O nosso personagem histórico de hoje é um faraó. Vamos ver? Olá, eu sou Tutankhamon. Fui faraó do Egito há mais de 3.300 anos e comecei o meu reinado com apenas 10 anos de idade. O meu antecessor, o faraó Akhenaton, havia proibido o culto aos deuses egípcios e permitia a adoração de um só Deus. Quando virei faraó, voltei a permitir a adoração de todos os deuses egípcios. Minha tumba só foi descoberta em 1922 e então passei a ser uma múmia muito famosa. Hoje, eu estou em exposição num museu e meus pertences podem ser vistos por milhares de pessoas. Muito ouro, joias e itens antigos que foram sepultados comigo para a vida eterna. Além do faraó e sua família, a sociedade egípcia era formada por escribas, sacerdotes, soldados, artesãos, camponeses e escravos. Para as grandes construções egípcias, como túneis, pirâmides, esfinges, canais de irrigação, era utilizada mão de obra escrava. Para construir uma pirâmide, por exemplo, necessitava-se de milhares de trabalhadores, pois eram utilizados enormes blocos de pedra que pesavam até 2 toneladas. As pirâmides podiam levar mais de 20 anos para ficarem prontas. E falando em pirâmides, como será que anda a investigação dos detetives sobre os monumentos fantásticos dos egípcios? Monumentos. Holmes, os egípcios tinham uma mania de grandeza. Tudo é realmente muito grande. Como a sua barba. Quer deixar minha barba em paz? Bem, de fato, meu caro, como as pirâmides. De acordo com este livro, é para lá que iam os faraós depois que eles morriam. Nelas ficavam todos os seus bens. E as estátuas e templos? Os templos eram locais de culto aos deuses, por isso tinham de ser grandiosos. Quanto maior o templo, mais os deuses ficavam felizes e mais abençoavam o povo. E as estátuas? As estátuas representavam pessoas importantes, faraós e deuses, por isso eram tão grandes. No Egito, quanto mais importante a pessoa, maior era a construção. Espera aí, você disse que os faraós moravam nas pirâmides depois que morriam? Como assim? Eu sei que a resposta para essa sua pergunta tem a ver com as múmias, mas antes teremos de pesquisar ainda mais. Além dos egípcios, existiam outros povos muito desenvolvidos na África. Na parte norte do continente, encontravam-se os berberes. Entre os povos desse grupo, destacam-se os tuaregues. Vamos ver o camaleão nos contar um pouco mais sobre a vida deles. Camaleão. Olá, hoje eu sou um tuareg. O meu povo sempre aparece em filmes que mostram o deserto do Saara. Sabe aqueles viajantes em camelos cheios de turbantes e túnicas? Somos nós. Nessas viagens, o meio de transporte mais comum são os camelos, pois eles conseguem passar dias e dias sem beber água e comer. Como viajamos e vivemos no deserto, usamos muitas roupas para nos proteger do sol, do vento e da areia. Aliás, o deserto é muito quente durante o dia e durante a noite é bem frio. Por isso, é importante sempre estar bem preparado. Mais importante que isso, no deserto você tem de saber para onde está indo para não se perder. Como muita gente vai fazer turismo no deserto hoje e não sabe se localizar direito, nós somos os guias das excursões. Se um dia você for ao deserto, procure um de nós. Aí vamos dar uma volta de camelo. Tchau! Nos tempos mais antigos, os tuaregues ficaram famosos pelos pedágios que cobravam de todas as caravanas e viajantes que passavam pela região. Viviam em tendas próximas aos oásis e criavam cabras, carneiros e camelos. Tumbuktu era a principal cidade da região
e era o ponto de encontro entre poetas, artistas e comerciantes da África e do Oriente Médio. Vamos ver um pouco mais sobre essa cidade e a influência dela na África? Tombouctou está localizada no centro de Mali. Suas construções de pedra e barro são consideradas Patrimônio Mundial da Unesco. Nessa cidade, assim como em toda a África, é muito marcante a presença da religião islâmica. Mesquitas centenárias e a Universidade de Sankoré fizeram dessa cidade um centro muçulmano ao sul do Saara. No centro, Ahmed Baba, existem cerca de 20.000 manuscritos árabes que contam sobre mais de um milênio inteiro de conhecimento científico islâmico. Interessante, não é mesmo? É incrível como está tudo preservado, exatamente como era há centenas de anos. Nas terras da África Ocidental, também viviam diferentes povos que faziam parte dos grupos nômades que se estabeleceram nas regiões de florestas. Um desses povos é o Yorubá. Ao se fixarem na região, aprimoraram as técnicas agrícolas, utilizando estrumes como adubo, desenvolveram canais de irrigação e dedicaram-se à criação de animais. Vestiam-se com roupas feitas de tecidos de algodão ou lã, confeccionados por eles mesmos. Tinham como hábito que os mais velhos contassem histórias aos mais novos. Através dessas histórias, sabemos que os deuses tinham um lugar muito importante na vida das pessoas. Eles eram artesãos muito habilidosos, confeccionando diversos artefatos como esculturas e estatuetas de bronze, madeira, argila e marfim, que eram usados para a decoração dos templos e alguns rituais religiosos. Também produziam peças como pulseiras e colares. Já no sudoeste da África, na região banhada pelo rio Congo, viviam os bantus, que falavam diferentes dialetos. Os bantus se organizaram em aldeias lideradas por um chefe, que vivia em moradias grandiosas em companhia de mulheres, conselheiros, filhos e escravos. Os bantus formaram um grande reino, onde o rei controlava a ordem e a justiça e tinha um exército muito poderoso. Além disso, cobrava impostos em forma de alimentos, que eram distribuídos para todas as aldeias, além de sal, tecidos e instrumentos de cobre. Depois de aprender tudo isso, você ainda acha que a África era um lugar atrasado? Lembre das imagens do Egito e de Tombouctou. Um povo atrasado conseguiria construir todas aquelas obras? É claro que não. Cada uma dessas cidades, templos ou canais de irrigação tinham que ser muito bem construídos e muito bem planejados. Isso exigia uma engenharia muito avançada e muitas técnicas de construção. Outro elemento de destaque na África sempre foram os exércitos. Desde o chamado Mundo Antigo, na época em que os egípcios tinham um grande império, seus exércitos eram muito bem organizados e treinados, chegando a conquistar vários outros povos e territórios. Já que mencionamos o mundo antigo e os egípcios, vamos ver como está a pesquisa do detetive Hércules Holmes e seu ajudante João Lupa sobre as múmias? As múmias. Este livro conta muitas coisas sobre as múmias. Segundo este livro aqui, as múmias eram os faraós, os nobres ou pessoas muito ricas que eram mumificadas depois da morte. Exatamente. E por que isso? Não sei. Para poderem viver a vida eterna, meu caro.
No processo de mumificação, os sacerdotes retiravam os órgãos internos do morto e guardavam em potes especiais, como estes, chamados canopos. E quanto tempo levava para mumificar um faraó? Aproximadamente 70 dias. Pois além de limparem bem o corpo, os sacerdotes ainda realizavam rituais e o corpo era deixado no sal para secar. Depois era enrolado em tiras de linho, junto com alguns amuletos e o livro dos mortos. Acho que o Pedrinho vai gostar dessas informações. Interessante, não é mesmo? Vale lembrar que não foram só os egípcios que fabricaram múmias. Elas também são encontradas em vários outros lugares, inclusive na América. Bom, vamos ao nosso próximo assunto. Lendas e tradições. Na organização das cidades, reinos ou povoados africanos, a mulher era muito respeitada, porque ela poderia ter filhos, que seriam os responsáveis por manter as tradições e pelos cuidados com os mais velhos. Dessa maneira, as crianças eram sempre bem-vindas e eram educadas pelos mais velhos. Os anciãos contavam as histórias e lendas relacionadas aos ancestrais. Essas histórias eram muito importantes, pois ajudavam a preservar as lendas e a religiosidade, para que estas não se perdessem. Esta história aconteceu há muito tempo, quando os grandes mamutes ainda vagavam por nossas terras. É a história dos meus 2 irmãos e a minha. Quando nós 3 éramos jovens, fomos ensinados que o mundo é cheio de magia. Na civilização dos Bantus e dos Yorubás, a terra pertencia a todas as pessoas. Aos homens, cabia o trabalho de desmatamento e caça. Às mulheres, o plantio. Todos participavam juntos da colheita. Em algumas aldeias, as mulheres dominavam o comércio e participavam das decisões políticas. Apesar de a agricultura ser uma das principais atividades das aldeias, as cidades tornaram-se centros importantes, com comércio, cultos, praças, edifícios e palácios. Havia, nessas cidades, lugares destinados a cantos, jogos, danças e cerimônias religiosas. Também podemos conhecer um pouco mais sobre a África através dos livros que nos contam suas histórias e suas lendas. Vamos conhecer um pouquinho de uma dessas histórias no quadro Livros que eu gosto de ler. No livro Histórias da África, da autora Xina Miloff, há muitas histórias do continente africano. Vou ler um trecho de uma delas. O crocodilo e o coração do macaco. Era uma vez, há muito, muito tempo, quando uma grande comunidade de crocodilos vivia às margens de um rio. Divertiam-se muito cuidando dos filhotes e nadando alegremente todos os dias, sem se preocupar com nada e sem ninguém para temer. Eles comiam de tudo, tudo o que despertasse o apetite. O melhor de tudo era que os alimentos chegavam sem que eles precisassem fazer qualquer esforço. Assim, não precisavam sair do rio em busca do que comer. Então, certo dia, correu a triste notícia de que o rei crocodilo estava muito doente. Todos os crocodilos ficaram preocupados e saíram em busca de ajuda. Diversos tipos de ervas, raízes, foram trazidas ao rei, mas nada adiantou. O rei definhava e definhava. A avó crocodilo sugeriu que trouxessem um coração de macaco. Se o rei comesse o coração, ainda quente, dizia ela, ficaria curado. Então, começou a procura. Através dessa e de outras histórias, podemos saber o que os africanos contavam para os seus filhos e netos e no que eles acreditavam. Essas histórias foram preservadas até hoje, tanto na África quanto em outros lugares do mundo, como aqui no Brasil. Muitas Áfricas em outros lugares. Quando os portugueses realizaram as grandes viagens pelo Oceano Atlântico e contornaram o litoral da África, ficaram conhecendo o comércio de escravos que ocorria entre os africanos. Para obter escravos, os europeus procuravam agradar aos chefes das aldeias, oferecendo presentes como tecidos finos, botas de couro, chapéus emplumados, casacos, armas, bebidas alcoólicas e cavalos. O povo banto foi escravizado e veio para as regiões de Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os bantus trouxeram para o Brasil a música feita pelo berimbau e pela cuíca.
Suas danças deram origem ao samba, à congada e ao maracatu, por exemplo. Também praticavam a luta, que deu origem à capoeira. O povo iorubá se concentrou principalmente na região da Bahia. Como heranças desse povo, temos a religião do candomblé e os instrumentos musicais do agogô e do atabaque. Na mesa, comidas como acarajé, vatapá e abará, também feitos a partir de influências desse povo. O acarajé é uma comida típica da Bahia. É um bolinho feito com feijão fradinho moído, cebola e sal, frito em azeite de dendê. O nome da comida tem origem africana. Em iorubá, acara significa bola de fogo. Ijé significa comer, ou seja, em bom português, acarajé significa comer bola de fogo. Viu só? Mais um traço típico brasileiro com origem africana. Não é à toa que os africanos que vieram para o Brasil são tão importantes. Principalmente no Nordeste do Brasil, a influência africana vai além da religião e chega à mesa. Vários pratos são muito famosos, como o vatapá, caruru, acarajé e o bobó de camarão. Também foi com os africanos que o azeite de dendê, o leite de coco e a pimenta malagueta foram introduzidos na cozinha brasileira. A feijoada, também de origem negra, é o mais típico dos pratos brasileiros. Se olharmos com um pouco de atenção para o nosso tempo, notamos que a influência dos africanos está presente em todos os aspectos da sociedade brasileira. Vamos ver a conclusão da pesquisa dos nossos detetives? Os grandes egípcios. Então, detetives, o que vocês descobriram? Além de que a barba do Holmes coça... Nós fomos até um museu. Lá descobrimos muito sobre o Egito Antigo. Os faraós eram as pessoas mais importantes do Egito. E por isso construíam monumentos gigantescos, as pirâmides, por exemplo, para servir como seus túmulos, que era para onde eles iam depois de virar múmias. Também erguiam estátuas imensas e templos para os deuses. Como assim? Os faraós eram mumificados. Passavam por um processo de mais de 2 meses que os preparava para a vida eterna. Um dos faraós mais importantes é Tutankhamon. A múmia dele foi encontrada depois de 3.000 anos em sua tumba, com todos os seus tesouros. Uau! As múmias são tão antigas assim? Sim, mas infelizmente muitas das tumbas e templos do Egito Antigo foram saqueadas. Houve uma época que chegaram a vender múmias moídas como chá para curar doenças. Nossa, quanta coisa! Vou contar para todos os meus colegas. Obrigado, detetives! Outro caso resolvido, Holmes? Sim, graças à barba. Quero dizer, a pesquisa, meu caro. É importante percebermos que a África nunca foi um continente atrasado e sem cultura, como foi dito ao longo de muitos anos. Nós, brasileiros, devemos ter orgulho da influência que recebemos dos africanos que vieram morar em nosso país. E devemos entender que é da mistura de várias culturas que se formou o nosso Brasil. Tchau!